Se, por outro lado, eu me sentasse naquela plataforma e criticasse as pessoas na plateia, e as criticasse ou julgasse de acordo com os padrões humanos, elas começariam a se mexer, se contorcer e se sentir desconfortáveis, porque eu os estaria maltratando. E, embora elas não soubessem o que estava acontecendo, elas sentiriam o efeito disso. A mesma coisa acontece na prática da cura. Se tento descobrir o erro de um paciente, ele começa a sentir o meu maltrato e, em vez de ficar livre, feliz e alegre, fica incomodado com minha censura e julgamento. Isso não é maneira de libertar alguém. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre o impacto invisível do julgamento. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como lidar com o ego ferido? Lidar com o ego ferido. Observe a pergunta que você faz. Com o ego de quem? Com o meu ego ou com o ego do outro? O que é que nós compreendemos por ego? Nós podemos até ter um entendimento intelectual sobre isso. É muito comum alguns estudarem esse assunto. Assim, nós usamos esse termo, essa expressão, a expressão ego, e junto com essa expressão está toda a ideia do que isso representa. Mas sabemos de verdade o que é o ego? Nós queremos lidar com o ego. Sua pergunta é como lidar com o ego ferido. O que é esse elemento presente em você? Repare, não no outro, mas em você. A base está aqui, naquilo que você é, e não naquilo que o outro representa. Eu digo isso porque algumas vezes a pergunta que fazemos, em geral, ela carrega essa inclinação de querer ajustar o outro, acertar o outro, consertar o outro. Enquanto que a base consiste naquilo que eu sou. Eu jamais terei uma compreensão do outro, tendo apenas avaliações de entendimentos teóricos sobre como ele ou ela funciona. Algumas pessoas dedicam boa parte da vida delas para fazerem estudos de todos os tipos, sempre teóricos, fazendo uso de livros, de ouvir palestras ou de estudar conceitos sobre aquilo. Mas todo esse conhecimento adquirido não lhe dá compreensão. Nós precisamos ter uma compreensão direta do que é o ego e não de teorias sobre isso. E a compreensão requer uma visão de si mesmo. Se não ficar claro essa visão sobre você, você não terá uma visão sobre o outro. O outro não é diferente de você. Do ponto de vista psicológico, a consciência humana é a consciência do eu, do ego. Como pessoas, somos
possessivos, agressivos, violentos, avarentos, enciumados. Carregamos preocupações, desejos, medos. A presença da consciência do eu é a consciência humana em cada um de nós. Isso é basicamente assim para todos. Você tem ciúmes dos seus objetos. Ele tem ciúme dos objetos dele. Você tem raiva quando é contrariado. Ele tem raiva quando é frustrado, quando sofre uma decepção. A presença da raiva e do ciúme e do medo e da inveja é algo presente nesta consciência, que é a consciência do eu. Esta consciência é a presença de alguém que se magoa, se ofende, se enraivece, se entristece. Esse é o ego ferido. Você pergunta como lidar com o ego ferido. Tome ciência da verdade dele, não no outro. Tome ciência da verdade do ego em si mesmo. Veja esse si mesmo. Fique cônscio deste si. Compreenda o que é este mim, este eu. Quando temos a real compreensão disso, isso elimina esta condição interna de mente condicionada, de condicionamento psicológico. Isso elimina a ilusão de uma entidade presente, desta pessoa presente. Então, lidar com o ego requer a compreensão de que a ilusória presença do eu se desfaz nesta compreensão. Não se trata de lidar com o outro, se trata de lidar consigo mesmo. A compreensão de si mesmo é a visão clara sobre o outro, livre do ego, aí, livre do ego, lá. Uma vez livre do sentido de separação entre você e ele ou ela, não há mais o sentido do eu. Não há mais esse elemento chamado pessoa nas relações. Então, os problemas se dissolvem. Portanto, se a intenção nossa é lidar com o ego ferido do outro, temos que, antes de tudo, compreender o ego aqui. Se ele termina aqui, ele não está incomodando mais lá. Ele não está lá criando problema aqui. Há uma realidade presente sendo vista. Não é o ego lá trazendo o incômodo aqui. Não é mais a ideia de alguém aqui para ser magoado, enraivecido, ofendido, para se enciumar ou temer. É o que estamos aqui investigando, tendo uma aproximação direta. Nós precisamos, isto é essencial na vida, a visão dela. Nós não temos a visão da vida.
Nós estamos olhando para a vida a partir de um centro, de um fundo, de um movimento, de um padrão de pensamento. Esse é o eu. Esse olhar é o olhar do observador. Aquilo que esse observador está vendo não se separa daquilo que ele é. Tudo que você pode ver lá fora, a partir do observador que você é algo que está dentro de você. É a forma como o pensamento representa a experiência. Quando você olha para alguém, o seu olhar é a partir da imagem que o pensamento em você estabeleceu sobre ele ou ela. Quando você olha para as situações, esse olhar é determinado por este que observa, por este que olha. Assim, esse observador não está separado daquilo que ele está vendo. Ou seja, o seu contato, a partir do observador, não é com a realidade, é com aquilo que o próprio observador está projetando. Nós não temos uma visão da vida, porque não é a vida na visão, é o observador olhando para a vida a partir das suas conclusões, das suas avaliações, das suas crenças. Então, estamos constantemente no ego, neste observador, sendo ferido, magoado, ofendido, tendo problemas. Uma aproximação real de si mesmo. É uma real visão da vida. Sem o eu, sem o ego. Não mais ser magoado, ofendido, ferido, entristecido. Não mais ficar enraivecido, decepcionado, frustrado com o outro, com a vida. É o nosso convite aqui para uma liberação real, significativa, profunda, nesta compreensão de que a vida não carrega este eu. É o pensamento o elemento que carrega este eu. São as nossas conclusões e crenças, opiniões e julgamentos, avaliações e ideias, a presença do equívoco. O rompimento com esse eu é o rompimento com o ego ferido. Não é alguém para lidar com o ego. É o fim para essa ilusão, que é a ilusão de alguém presente aqui na vida. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, tenho percebido meus pensamentos de maneira diferente. Eles são automáticos. Como funciona o pensamento? Você pergunta como funcionam os pensamentos. Você começa a se dar conta de que algo está acontecendo. Sim, algo começa a acontecer. Quando você começa a se dar conta de como o pensamento funciona. Nós não nos damos conta de como o pensamento funciona. Nós só sentimos o efeito de como o pensamento funciona. E o efeito é o estresse, a ansiedade, a depressão, a angústia, a raiva. Esses são os efeitos dos pensamentos funcionando. Quando não nos damos conta do que é o pensamento, da verdade do que ele representa.
dentro de cada um de nós. O pensamento em você é um movimento de memória. Uma memória que não se completou, que não foi finalizada. Quando alguém lhe aborreceu, você guardou isso. Você registrou esta lembrança, esta memória. Ela agora está com você. Então você está na hora do jantar e aquela lembrança surge. O pensamento, ele sempre tem um gatilho, um estímulo para surgir. Você está vendo uma cena na TV enquanto você está jantando. E você nem se dá conta do que está se processando dentro de você, ali, naquele momento. E você nem se dá conta daquilo que está se processando com você, ali, naquele momento. Você viu uma cena, e essa cena foi o gatilho, o estímulo, para aquela lembrança daquela pessoa que pela manhã, naquele mesmo dia, lhe aborreceu no trabalho, lhe provocou um estado interno de mal-estar, de frustração. Agora você está aqui à noite jantando, vendo TV, e vem esta imagem, esta lembrança. É assim que nós funcionamos. E neste momento, o sentido do eu aparece. Você está capturado por este sentimento, por esta frustração, por esta decepção, por esta raiva. Nós estamos constantemente presos ao modelo do pensamento reativo, de memória, de lembrança, algo que vem do passado. É assim que a mente funciona, que os pensamentos em nós funcionam, mas nós não tomamos ciência disso. Daqui a pouco nos distraímos daquele estado para um outro estado e depois para um terceiro estado. Todos eles direcionados, tendo por diretor de tudo isso a presença do pensamento, da memória, que é o passado. Essa é a vida do ego, essa é a vida do eu. Durante um dia, nós temos muitos estados que estão mudando dentro de cada um de nós, em razão dos pensamentos respectivos, das memórias e lembranças, de momentos que aconteceram. Algumas lembranças são agradáveis, outras desagradáveis. Assim, o sentido do ego está constantemente no passado ou no futuro. Porque a partir desses pensamentos surgem projeções do que você deve fazer, de como você deve se vingar daquela situação, ou punir o outro pelo que ele lhe fez. Reparem, essa é a vida do ego. Portanto, tomar ciência deste modelo de pensamento se processando é tomar ciência de todo esse automatismo, que é a vida do pensamento, sustentando a vida da pessoa, deste mim. Nós estamos vivendo em uma condição psicológica imaginária. Não é a vida real, a condição psicológica em que estamos vivendo. É a vida imaginária do pensamento. Essa é a vida do ego, é a vida da pessoa. Isso pode nos parecer muito estranho, para não dizer assustador. Mas você, como uma pessoa, é um impostor.
A sua vida é uma fraude. Todos esses estados de confusão, de desordem, problemas e sofrimento, é a presença deste eu, deste ego, desta mentira. A liberação, a iluminação espiritual, despertar divino, a ciência de Deus é o fim para tudo isso. Um novo olhar, perceber, compreender. A clareza do instante se revelando. É o que temos presente quando o eu não está, quando o ego não está, quando não há mais a ilusão do pensamento, neste formato de um pensador presente, de um experimentador presente, de alguém que viveu o passado, que acredita estar vivendo este momento e indo para o futuro. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem nos formatos online, presenciais e retiros. Esses encontros são muito mais poderosos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia de puro poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação gigante para nos auto-investigarmos e podemos ter uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.